Fala perdidos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Perda Total. E no vídeo de hoje, cara, eu trago para vocês a minha experiência recente, que eu viajei com minha esposa para Itália, e a gente viajou muito de carro lá, e também algumas dicas para você que está querendo fazer uma viagem de carro aí em outro país, seja na Itália, outro país da Europa, ou em qualquer outro lugar do mundo. Antes da gente começar, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o like que ajuda muita gente, comenta o que você quiser comentar e segue a gente em todas as redes sociais. Todos os links estão embaixo na descrição, beleza? Bom, no final de outubro, eu e minha esposa, a gente foi fazer uma viagem para Itália e foi uma viagem um pouco diferente. A gente estava com uma viagem planejada já há quase 10 meses para o Egito. Só que o que houve, cara? Faltando, eu acho que 2 semanas para a viagem, aconteceram aqueles ataques do Hamas em Israel e o contra-ataque de Israel e toda essa confusão que está se estendendo até hoje, já dezembro de 2023. E apesar do Egito, àquela época, não ter tido nenhum envolvimento mais direto, nem com um corredor humanitário, nem nada, o Egito estava meio que alheio a isso. É bem do lado, é bem perto e estava na cara que pelo menos seria uma rota de refugiados, um corredor humanitário, alguma coisa do tipo. E isso fez, lógico, a gente começar a repensar a viagem. Faltavam 2 semanas, estava muito perto, mas a gente não sabia o que ia acontecer com esse conflito. Ele podia escalar para uma outra dimensão que, graças a Deus, não chegou lá, mas a gente fica pensando e não é um lugar que a gente quer estar perto de uma situação desse tipo. E aí, cara, ainda bem, né, por o Egito ser um país com uma cultura muito diferente da nossa, um idioma muito diferente do nosso, a gente acabou fechando essa viagem lá no início do ano ainda, através de uma agência de viagem. E a profissional que ajudou a gente, programando toda a logística de viagem, os dias, os pacotes, seguros, tudo, foi a Beth Fernandes. Eu vou deixar na descrição aí do vídeo o link do Instagram dela. Ela ajudou muito a gente e graças a Deus a gente estava com essa viagem toda fechada através de uma agência. E isso nos permitiu a possibilidade de mudar a viagem completamente, faltando 2 semanas. Uma coisa que se a gente tivesse feito por conta própria, comprado passagem, reservado hotel, seria inimaginável. Então, faltando 2 semanas, a gente está em contato com ela para verificar a possibilidade de mudar completamente a viagem para um outro destino, para outro continente. E a gente acabou escolhendo a Itália porque o nosso voo já passaria pela Itália. Seria São Paulo-Roma, depois Roma-Cairo. Já está em Roma, fica em Roma, né? Isso, lógico, acabou acarretando um valor menor de multa de remarcação de viagem e ajudou muita gente. E eu, como gosto muito de carro, como gosto muito de dirigir e de viajar de carro, de conhecer as estradas dos outros países, na hora que a gente mudou a viagem para a Itália, falei, opa, no Egito é muito complicado viajar de carro, mas na Itália, com certeza, a gente vai rodar. Então, uma vez definidos os dias, as cidades, os hotéis, tudo isso, a gente solicitou também para a Beth que verificasse o aluguel do carro dentro de todo o pacote que a gente tinha para o Egito, mudando para a Itália, incluísse o aluguel do carro. E foi aí que a minha pesquisa começou. Primeira coisa que você tem que se atentar, cara, é a sua idade, a idade de quem vai dirigir o carro. Para quem tem menos de 30 anos, tá? Podem haver algumas restrições em alguns lugares do mundo. Na Itália, eu acho que uma outra locadora praticava tarifa diferenciada entre 25 e 30 anos e uma tarifa normal a partir de 30 anos. E existem também locadores que não alugam para menores de 25 anos. Então você tem que ficar ligado nisso para você não perder tempo lá. Segundo ponto, e isso muda muito de país para país. Eu tenho desde 2016... esse negócio aqui, ó, o que é isso, cara? Isso aqui é a Permissão Internacional para Dirigir, a famosa PID ou PID. Ela é basicamente a sua CNH traduzida em alguns idiomas. Por exemplo, a gente tem aqui alemão, árabe, mais o que? Francês, isso aqui é russo, inglês e espanhol. Então é a tradução da sua CNH e aqui no final tem uma fotinha sua aqui com as categorias, se a sua CNH é A, B, C ou D, tem toda uma equivalência com a habilitação dos outros países. Como eu disse, eu tirei essa aqui em 2016, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, apesar de todo mundo dizer que nos Estados Unidos não te pedem isso aqui, se te pararem na rua você apresenta a sua CNH e tá ok, eu quis tirar por segurança, tá? Ninguém nunca me parou nos Estados Unidos, eu apresentei na locadora isso aqui lá e pediram para apresentar minha CNH de verdade. Então tudo leva a crer que nos Estados Unidos realmente isso aqui não é muito exigido, mas custa barato e é uma segurança. Só que o que ocorre? Ela vale só durante 5 anos. E eu tirei em 2016 mais 5, 2021. Eu não tinha nenhum horizonte de viajar para fora do país para alugar carro, não providenciei a renovação da minha PID. 2 semanas antes da viagem para a Itália, eu pesquisei e eu descobri que na Itália, quando a polícia te para na estrada, na rua, na cidade, eles te pedem
a permissão internacional para dirigir. Aí eu fui pesquisar, entrei no site do Detran, aqui do Distrito Federal, solicitei minha PID, paguei o boleto, e o prazo de entrega da PID via Correios era de 3 dias úteis. Isso, faltava uma semana e meia para a viagem, mais ou menos, e tinha um feriado no meio. Eu já providenciei a solicitação, mas acreditando já que não fosse dar tempo. Entrei em contato com o Detran, me informaram que o prazo era, na verdade, de até 20 dias úteis. Esse prazo de 3 dias úteis era para o Detran entregar a PID no correio, ou seja, eu estava na mão do correio. E foi aí que eu encontrei uma segunda alternativa, que é uma tradução juramentada da CNH para o italiano. Joguei no Google tradução juramentada de CNH para italiano, encontrei algumas empresas, contratei uma e no fim acabou que a PID chegou na minha casa quinta-feira antes da viagem. Eu viajaria na segunda, ela chegou na quinta e a tradução juramentada ficou pronta na sexta. Ou seja, eu viajei para a Itália com a minha habilitação brasileira, com a permissão internacional para dirigir e com a tradução juramentada. Mas enfim, melhor sobrar do que faltar, né? Quanto ao aluguel do carro, eu já aluguei carro nos Estados Unidos e fiz esse aluguel na Itália. Funcionou da mesma maneira, tá? E funcionou de uma maneira bem próxima que funciona aqui no próprio Brasil. Você reserva o carro de uma categoria qualquer, seja ele básico, SUV e tal. Pode acontecer, comigo acontece até com uma certa frequência, de você chegar na locadora e não existir ali à disposição um carro da categoria que você reservou. Então a locadora te oferece um carro de uma categoria superior. Isso aconteceu nos Estados Unidos comigo, aconteceu aqui no Brasil e aconteceu na Itália também. A gente estava com um SUV pequeno, com um câmbio manual reservado. Quando chegou lá, como era uma locadora de uma estação de trem, é diferente de locadora de aeroporto, o estoque, entre aspas, que eles mantêm de carro é muito menor. Não tinha um carro da categoria e eles acabaram me dando o Renegade híbrido, que eu fiz até um vídeo dele aí, tem no canal, tá? Que é um carro de uma categoria superior. Outra coisa que é padrão, no momento de você reservar o carro via site ou, enfim, via telefone, eles oferecem vários seguros, tá? Você não é obrigado a contratar todos eles. O que acontece é que se você não contratar o seguro total e você bater em algum outro carro, você tem que pagar uma franquia. Não é que você precisa contratar o seguro total. É bom você ter em mente o valor da franquia, principalmente se você estiver fora do Brasil. Porque você está fora do Brasil, não contratou o seguro total, bate em alguém e tem que pagar uma franquia de 2.000 euros. É um senhor dinheiro. E às vezes você não tem isso de limite no cartão, enfim. É bom você ter ciência, beleza? Como a gente fez uma equivalência do pacote do Egito para o pacote da Itália, acabou que o custo deu para cobrir o aluguel do carro com o seguro total. Então eles nem me ofereceram na hora, no balcão, todos os outros tipos de seguro. Porque isso também é padrão deles fazerem. Você não contrata o seguro total, não contrata assistência 24 horas para a estrada. Quando você vai pegar o seu carro, eles te oferecem tudo de novo. Só me ofereceram a assistência 24 horas e aí eu não quis, porque é coisa de 20, 30 euros por dia, acaba ficando caro se você pega muitos dias, e aí eu paguei para ver. A partir do momento que você pegou a chave do seu carro, você já está liberado para pegar o carro e ir embora. O que eu recomendo é, tire muitas fotos do carro, rode o carro inteiro, fotografe cada dano do carro. A locadora ela sempre te entrega uma série de documentos, entre eles tem um checklist de entrega do carro. No checklist devem estar relatados todos os danos que o carro tem, tá? Se você perceber que o carro tem um dano que não está relatado no checklist, volta lá e avisa e tira a foto do dano, tá? Eu filmei o carro todo no estacionamento da locadora para não ter nenhum tipo de discussão. Só que como eu contratei o seguro total, né? Mesmo que eu tivesse ralado o carro, feito alguma coisa, eu devolveria o carro lá e falaria se o problema é de vocês, eu contratei o seguro total. Mas é bom você tomar esse cuidado para evitar dor de cabeça, que não é legal quando você está viajando de férias. Aí você pegou o seu carro, minha dica é, tenta se ambientar com o carro antes de começar a andar com ele, porque você está numa cidade que é diferente da sua, às vezes em um país diferente do seu, com um carro diferente do seu. Não é legal você andar na rua enquanto tenta descobrir como que a central multimídia funciona, como que liga o ar-condicionado, como que liga o farol. Faz isso com o carro parado, perde ali 5, 10 minutos. Assim que liga a central, já regula o ar-condicionado, retrovisores, não faça isso andando na rua, tá? Bom, aí vamos para a Itália de fato, as características da Itália. Eu peguei o carro em Roma, você já deve ter ouvido falar, né? É uma cidade bem grande que tem na Itália. E cara, o trânsito de Roma é uma coisa assim bem insana. Se você mora no Rio de Janeiro, é o trânsito do Rio de Janeiro com menos assalto em italiano. É uma coisa bem absurda, as ruas estreitinhas, muita moto, muita scooter, muito carro e o pessoal passando bem perto de você. Se você faz alguma coisa, tipo, se você chega perto do carro do lado, o cara abre o vidro e te xinga em italiano.
Me fez lembrar muito a época que passou Terra Nostra. É o tempo todo, cara, é um trânsito bem caótico. É organizado, tem regra, tá? Não tem contramão, não tem carro em cima da calçada, mas é muito cheio e bem caótico. Fora das cidades, cara, é um trânsito bem tranquilo, bem padrão Europa. As vias são muito bem pavimentadas, muito bem sinalizadas, tá? Muito carro de polícia, então não faça besteira, porque vai te dar muita dor de cabeça. Enfim, é um lugar relativamente tranquilo de dirigir. O caos fica só realmente nos centros das cidades. O que existe lá de particularidade, porque a gente está acostumado no Brasil? Pedágios. Os pedágios lá funcionam de uma maneira diferente, tá? Eles só têm pedágio em autoestrada, não é igual a gente aqui que tem pedágio em estrada regional. E você tem uma praça de pedágio antes de você entrar na autoestrada e uma quando você sai da autoestrada. Como é que isso funciona? Você está vindo numa via regional e tem um acesso para uma autoestrada. Antes de você entrar na autoestrada, de fato, você vai passar no pedágio. O pedágio lá não tem operador, tá? Então é bom você ver vídeos, ver como que funciona antes. Você para na cancela, tem a maquininha e tem um botão. Você aperta o botão, ela imprime um ticket. No ticket tem um código de barra, tem algumas informações ali e tal. Você pega aquilo e guarda no carro. Anda o tanto que você quiser andar na autoestrada. Quando você for sair da autoestrada, você vai passar de novo em uma praça de pedágio parecida com a que você passou antes. A diferença é que nessa você pega aquele ticket, insere na máquina e ela vai te dizer quanto que você tem que pagar. Também não tem operador, é tudo automático, tá? É possível pagar em dinheiro, em cartão e em um passe de pedágio, que esse eu nem vi como que é feito, tá? Como que você sabe? Sempre quando você está chegando na praça de pedágio, em cima de cada cancela, tem escrito se é pelo ticket, se é dinheiro ou se é cartão. Então você já entra com o carro na que você for escolher. E aí a máquina que aceita dinheiro, aceita nota, aceita moeda, aceita trocada, aceita tudo. E a de cartão, você paga com cartão ali por aproximação, resolveu o problema, pagou, ele levanta a cancela e você vai embora. É bem simples, tá? É bem fácil. É só não ter desespero que você não se enrola. Outra particularidade, na Itália, assim como em vários outros países do mundo, os postos de gasolina, em sua grande maioria, são self-service. Você para o carro na bomba, você pega a mangueira da bomba, bota no carro e abastece. Então os postos têm pelo menos um terminal de autoatendimento, como se fosse um caixa eletrônico, onde você seleciona o número da bomba e insere o valor de combustível que você quer colocar. Aí cabe um parênteses. Normalmente, esses terminais de autoatendimento não dão troco, tá? Então, se você vai pagar no cartão, ok, beleza, você deixa lá, bota para completar até o tanque ficar cheio, ele completa, deu 37 euros, você paga no cartão. Se você vai pagar no dinheiro, minha recomendação para você, não sabe quanto que vai dar? Coloca lá 20 euros, 30 euros se o tanque estiver muito vazio e vai com um pouco de gasolina pro próximo. Por quê? Se tiver trocado, se a máquina ficar te devendo dinheiro, te devendo troco, ela vai imprimir um ticket. Esse ticket, ele vale o valor do troco no próximo abastecimento, com um detalhe, no mesmo posto. Então, se você vai abastecer no posto perto do hotel, você pode fazer isso, guarda o papelzinho, um outro dia você passa lá e abastece usando aquele ticket, aquele vale. Agora, como eu estava viajando em estrada, de cidade para cidade, eu acabei perdendo 13 euros nessa brincadeira. Parei no posto, paguei com 40 euros, deu 37, 36 e pouco, não lembro. Ele imprimiu o papelzinho, eu guardei. Quando chegou em outro posto da mesma rede, cabe ressaltar, da mesma rede, chegou em outro posto, eu tentei pagar com aquilo, não consegui, veio o rapaz que trabalhava no posto, ele me explicou que eu tinha que voltar naquele posto, que era 300 km de distância. Então, só fica ligado com isso. Se você pagar no cartão, aí não tem esse problema. Em relação ao limite de velocidade, lá eles usam alguns limites padronizados, como deveria ser aqui no Brasil. Via dentro de cidade, via de regra é 30 km por hora, tá? Via regional, algumas são 50 km por hora, outras são 70 km por hora. Autoestrada, normalmente é 130 km por hora. Tem alguns trechos de 110, 90, se está perto de serra, túnel, você tem algumas reduções, mas é tudo muito bem sinalizado. Eu vi pouquíssimos radares fixos, mas eu vi 3 radares móveis. Só que a coisa lá é muito mais ética, para não dizer outra palavra. O radar móvel, você vê o carro da polícia, você vê o radar. Não fica o carro enfiado dentro do mato com o radar atrás da placa, sabe? E eu só vi dentro de cidade. Então, é uma coisa muito mais ética. Não abusei, não andei acima do limite, tá? Mas os italianos andam acima do limite. Eu a 130 na rodovia, toda hora alguém me passava muito mais rápido. Então, eles andam rápido. Mas como eu não conheço o lugar,
Aí eu tava na minha. O Waze, Google Maps, isso funciona lá muito bem, tá? Eu comprei um chip no aeroporto de lá, da TIM, então eu tinha internet 5G o tempo todo, mesmo no meio do mato eu tinha internet 5G. Em relação a isso, não tive nenhum problema. Por último, principalmente se você vai rodar dentro de cidade, lá existem as zonas de tráfego limitado, ZTL, tá? A sigla italiana é ZTL. O que são as ZTLs, cara? São zonas onde eles têm uma regulamentação de tráfego, principalmente nos centros históricos das cidades. Aí a sinalização não é muito clara, varia muito de cidade para cidade. Por exemplo, a gente passou em Florença. Florença, eles têm as placas, tá? Só que não é uma placa escrito zona de tráfego limitado, ZTL, é uma placa com um símbolo. E você já está ali num lugar que você não conhece, uma rua desse tamanho, né, você pode acabar passando por ali. E não tem um guichê na área, é uma câmera, como se fosse um radar pendurado no poste. Você passou, a câmera lê a placa do seu carro. Se você não for hóspede de algum hotel daquela região, residente, ou tiver algum tipo de autorização especial, você vai levar uma multa, tá? Eu passei na ZTL de Florença, mas a gente estava hospedado em um hotel dentro da ZTL. Então eu cheguei no hotel, informei, eles cadastraram o carro no sistema, 0 multa. Algumas outras cidades já é muito mais claro onde fica essa ZTL. Por exemplo, em Siena, ela é como se fosse uma cancela no meio da rua. Ela fica aberta, mas você vê uma maquininha no meio da rua como se fosse uma entrada de estacionamento de shopping, tá? Com a cancela aberta. Tá claro para você, fala, aqui tem alguma coisa, não passa sem prestar atenção. Então eu tinha colocado no Google Maps em Siena o lugar que a gente ia, o lugar ficava dentro da ZTL, eu não sabia. Eu vim com o carro, quando eu vi a cancela, eu falei, opa, não. Aí tinha um estacionamento lá perto, estacionei, 0 trauma. Já em Bolonha é parecido com Florença, não tem nada, é uma câmera pendurada no poste. E a gente ia em um restaurante em Bolonha, não tinha vaga, eu fiquei dando volta no quarteirão, né? Só que o que acontece? O quarteirão, metade estava dentro da ZTL e metade fora. Então cada volta que eu dava procurando vaga, eu entrava na ZTL e saía da ZTL. Quando eu descobri isso, eu pensei assim, cara, eu vou ter que largar um rim aqui para pagar essa multa. Só que o que acontece? Isso foi dia 1º de novembro, isso era feriado na Itália. E no feriado, e domingo, se eu não me engano, a ZTL não funciona. Aí bateu aquele alívio, aquela paz, perguntei se era em uma cidade ou outra, me informaram o seguinte, não, nos feriados, tá, não há multa. Bom, até agora, um mês depois da viagem, a multa não chegou. Então acho que a informação está correta. Por fim, estacionamentos, cara. Estacionamento lá é muito parecido com os Estados Unidos. Você tem os parquímetros, né? Separa o carro na zona indicada. Preste muita atenção no horário indicado de início e de fim de estacionamento permitido. Tem alguns que só permite permanência de 2 horas, enfim. E aí você vai até o parquímetro, paga, informa a hora que você vai sair, volta e deixa o ticket no seu carro. Em alguns lugares, eles usam um relógio de papel no para-brisa como controle de quando que você chegou. Então você para seu carro ali, bota aquele reloginho, é meio-dia, bota o reloginho meio-dia, vai no parquímetro e informa que você vai sair 5 da tarde, paga o valor, imprime o papel e deixa no para-brisa, beleza? O que você não pode é falar que vai sair às 5 e sair às 8. Aí você pode tomar uma multa e ter uma certa dor de cabeça. E eu recomendo que você não minta no relógio. Bota a hora certa no reloginho de papel, beleza? Bom, para fechar o vídeo, bônus track. Se você tiver muito afim de alugar um carro elétrico ou um carro híbrido, né? Ou se porventura você acabou, por coincidência, alugando um elétrico ou híbrido. Na Itália existem muitos pontos de carregamento de carro elétrico. Até em cidades pequenas você consegue, tá? Concorridos, tá? Eu vi muitos carros aguardando outros carros carregarem. Tem uma vantagem que você economiza no estacionamento. Enquanto você está carregando, você não paga o estacionamento, né? A desvantagem é que você está com um carro elétrico, um carro híbrido na mão, mas aí é questão de gosto, beleza? Eu estava com o carro híbrido do plug-in. Eu tinha a possibilidade de carregar o carro num ponto de carga. Só que o cabo de carregamento que me deram na locadora só era possível ser conectado em uma tomada de parede, tá? E não nos pontos de carga que eu encontrei. Todo ponto de carga que eu encontrei seguia o mesmo padrão de tomada. Aí se você quiser saber mais, vai lá no vídeo do Renegade 4XE que eu mostro o padrão da tomada e mostro o cabo, vocês vão entender. O que eu recomendo é, pegou um carro elétrico, pegou um carro híbrido, fica ligado na tomada. Quando você vai pegar o carro na locadora, pede para ver o cabo, pede para o pessoal te explicar como que faz. Você baixa o aplicativo, tá? Você pode agendar o carregamento, enfim. É uma série de facilidades, mas lá, ó, é muito mais tranquilo de rodar com carro elétrico híbrido do que aqui no Brasil, beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, beleza? Pode perguntar o que quiser. Aproveita, se não for inscrito, já se inscreve no canal e segue a gente em todas as redes sociais, para você não perder nada que rola por aqui.
beleza? Um abraço, galera, até a próxima, valeu!